Este programa conta com o apoio de esoteria.com.br. Visite o site esoteria.com.br. A vida com magia. Olá, pessoal. Boa noite para quem é de boa noite e bom dia para quem é de bom dia. Estou aparecendo aqui de madrugada, 3 horas da madrugada, que é a hora grande, né? Uma hora que algumas pessoas aí já estão até entrando na live. Sejam muito bem-vindos. Quero deixar uma meditação para vocês, quero deixar uma palavra para que nós possamos tirar dela algum conhecimento para a nossa semana, para o nosso domingo, para a nossa segunda-feira, que já vai estar aí, né? Já é domingo. Então, que essa palavra sirva para que possamos, nessa semana que entra, termos uma semana diferenciada, uma semana abençoada. Eu quero citar para vocês uma passagem que faz parte da igreja primitiva. Foi uma passagem que o Nazareno teria dito antes de ser crucificado, antes de ressuscitar, antes de subir aos céus. Ele disse assim para os seus discípulos: aqueles que se envergonharem de mim diante dos homens, eu também terei vergonha deles diante do meu Pai que está nos céus. Preste muita atenção o que o grande profeta, talvez o maior mago de todos os tempos, quis trazer de conhecimento para nós. Aqueles que se envergonharem de mim diante dos homens, eu também me envergonharei dele diante do meu Pai que está nos céus e diante dos anjos. Gente, isso leva-nos a fazermos uma reflexão sobre a nossa fé. Você tem vergonha daquilo que você confia? Você tem vergonha daquilo que você acredita? Você tem vergonha da sua religião? Você tem vergonha da sua espiritualidade? Você esconde dos seus amigos, de repente, que você é um espiritualista? Você esconde, talvez, da sua família que você gosta da espiritualidade, estuda a espiritualidade? Você tem vergonha disso? Você já parou para pensar qual é o teu nível de comprometimento diante dos homens com a tua espiritualidade? Isso nós devemos pensar muito seriamente. Hoje em dia, muitas pessoas têm vergonha daquilo que acreditam e são passivas. Aceitam críticas, aceitam calúnias, aceitam injustiças e ficam caladas. Não se pronunciam. Simplesmente deixa que as pessoas falem, que as pessoas tripudiem e fica calado. Nem parece que aquela pessoa tem uma espiritualidade. Muitas vezes eu cometi alguns erros defendendo aquilo que eu acreditava. E eu não me arrependo. Eu prefiro errar por defender aquilo que eu acredito do que cometer aquilo que a Torá diz de pecado da omissão. Aquele que se omite, ele se torna um transgressor da lei divina. Eu não posso me omitir. Eu não posso e jamais vou me omitir. Não importe o que as pessoas pensem de mim. As minhas fés, a minha fé, as minhas bases, as minhas convicções, eu defenderei até minha morte. Eu defenderei com unhas e dentes
porque é minha vida. E eu não tenho vergonha de me expor, de falar o que eu creio, de falar qual é a minha fé, de falar que eu acredito na espiritualidade, que eu acredito em Adonai, que eu acredito na Goécia, que eu considero Moisés e o Nazareno e Salomão como os maiores magos de todos os tempos. Eu não tenho vergonha de dizer isso. E eu defendo isso com unhas e dentes, pois é a minha vida. A minha fé é o meu fôlego de vida. E quando eu me envergonho das minhas entidades, quando eu me envergonho da minha espiritualidade, eu tenho um problema. Porque no mundo astral, a espiritualidade irá se envergonhar de mim. Que diacho de espiritualista eu sou, se eu tenho vergonha de dizer que eu sou espiritualista? Que diacho de adorador eu sou, se eu tenho vergonha de dizer que eu creio em tal divindade? Que tipo de magista eu sou, se eu tenho vergonha de assumir que eu pratico magia? Você acha que eu serei honrado no plano astral? Então o Messias, o Machia, ele já dizia: aqueles que se envergonharem de mim diante dos homens, eu me envergonharei deles diante do meu Pai e diante dos anjos que estão nos céus. Então, se você tem uma fé numa divindade, se você tem uma fé dentro da espiritualidade, assuma a sua fé. Seja um guerreiro da luz. Lute com unhas e dentes para mostrar às pessoas que você não tem vergonha daquilo que você crê. Às vezes você vai passar por desequilibrado, às vezes você vai passar por radical, às vezes você vai passar pelo dono da verdade. Às vezes algumas pessoas não vão gostar do seu posicionamento, mas não se envergonhe de tomar uma posição. No livro de Apocalipse, existe uma palavra profética que diz assim, que é melhor você ser frio do que morno. Era necessário que todos nós fôssemos quentes, fervorosos naquilo que nós acreditamos. Só que entre ser morno e frio, é melhor ser frio. O que o anjo queria dizer com isso? Uma das piores coisas dentro do ocultismo é quando as pessoas ficam em cima do muro. Quando as pessoas não são nem frias e nem quentes, mas elas são mornas. Um magista morno, ele é uma vergonha para o ocultismo. Um praticante de magia morno é uma vergonha diante das divindades que ele diz acreditar. É melhor que ele seja ateu, é melhor que ele não acredite em nada, é melhor que ele não tenha fé em nada e seja frio. Então o anjo diz assim, oxalá que vocês fossem frios, é melhor ser frio. Deus gostaria que vocês fossem fervorosos, mas entre ser fervoroso e morno, eu prefiro que vocês sejam frios, porque o morno é aquele que é meio barro e meio tijolo, é aquele que não se decidiu acerca do seu caminho espiritual, é aquele que tem vergonha de dizer, eu sou ocultista, esotérico, eu pratico goécia, eu pratico kardecismo, eu sou kardecista, eu sou umbandista,
eu sou candomblecista, eu sou quimbandeiro, eu gosto do candomblé. Aquelas pessoas que têm vergonha de assumir isso diante dos homens jamais serão assumidas pelas divindades que estão no plano astral. Se você se envergonhar de qualquer entidade no plano físico, elas não irão te honrar no plano espiritual. Então, por isso que muitas vezes eu saio que nem um leão da jaula para defender as minhas convicções, para defender as minhas ideias. Eu desafio para hangouts, eu desafio para debates, nem que eu tenha que pagar do meu bolso o salão, o som, tudo, mas eu quero ir para o campo das ideias e provar para aquela pessoa que aquela pessoa está equivocada. Eu preciso ser respeitado. Nós, brasileiros, somos muito passivos. As pessoas fazem o que querem de nós, falam o que querem de nós. Elas assumem uma postura de julgadores e nos torturam como verdadeiros verdugos, que eram espíritos aprimorados, preparados para torturar as pessoas. Os verdugos são espíritos especialistas em nos torturar. Quantas pessoas tentam nos torturar através de acusações, através de falta de respeito, através de contestar a nossa fé, aquilo que nós acreditamos, e muitas vezes ficamos calados. Muitas vezes temos vergonha de assumir essas divindades diante do plano físico e não seremos honradas por elas no plano astral. Talvez você encontre aí uma resposta. Por que você não tem alcançado sucesso na magia? Porque você talvez tem vergonha de ser o que você é. Talvez você tenha vergonha de ser um bandista. Talvez você tenha vergonha de ser candomblecista. Talvez você tenha vergonha de praticar goécia. Talvez você tenha vergonha de dizer que é espírita, espiritualista. Talvez você tenha vergonha de dizer que é tarólogo. Talvez você tenha vergonha das tuas divindades. E se você tiver vergonha das tuas divindades, elas não irão te honrar no plano astral. E uma vez que elas não te honrarem no plano astral, você não vai alcançar nada dentro da magia, dentro da espiritualidade, dentro do ocultismo. Este programa conta com o apoio de esoteria.com.br. Visite o site esoteria.com.br. A vida com magia.